Saiu o concurso do TJ Paraná. É isso mesmo, meus queridos e minhas queridas. Foi publicado o edital do TJ Paraná com vagas para técnico, nível médio de formação. Um excelente concurso e hoje, lógico, eu quero trazer todo o panorama para você. Vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui e no vídeo de hoje eu quero trazer para você o panorama desse edital que foi publicado, edital do TJ Paraná. O edital foi publicado no dia 27/5 da Banca Institutal OCP. Então, se você é um pouco mais, digamos que você acompanha um pouco melhor, é um pouco mais antenado ou antenada nos concursos do Sul, você vai perceber que existe uma tendência do Instituto OCP. Inclusive, foi o mesmo concurso que fez o MP Paraná, o concurso que eu fui aprovada, e é uma banca relativamente tranquila. Não vou dizer que é uma banca fácil, mas é uma banca mais tranquila quando a gente compara com uma FGV, uma FCC, uma Sebrasp da vida. Uma banca muito boa de se fazer prova. A nossa banca vai ser o Instituto OCP. As inscrições já começaram do dia 28/5 até o dia 7/7. Se você gostou desse concurso, não deixe para a última hora. Já se organiza, entra no site da banca, faça a sua inscrição para não ter nenhum tipo de problema. Como eu já havia falado, é para o cargo de técnico judiciário, que é um cargo de nível médio. Você que tem nível médio de formação vai poder concorrer. Valor da taxa de inscrição de R$ 80 e as provas vão acontecer no dia 24 de agosto, no turno da tarde. Perceba aí uma oportunidade. Nós temos uma chance de ter uma dedicação de de mais ou menos uns 3 meses aí para você conseguir passar por todo o conteúdo e assim a gente conseguir avançar. Você que está saindo aí da preparação do TRF4, pode ser que queira entrar no TJ Paraná, você que já vem estudando para concursos de técnico, você que fez o MP Paraná vai poder aproveitar, você que gosta dessa área de tribunais também vai poder aproveitar com um tempo relativamente bom para conseguir se dedicar, desde que, logicamente, você seja estratégico ou estratégica para saber onde focar. O que focar, em que priorizar, para poder ter esse processo de estudos mais direcionado. Você vai poder fazer prova em diversos locais, você vai escolher a cidade: Cascavel, Londrina, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Ponta Grossa ou Umuarama. Então, você vai poder escolher alguma dessas cidades. Quando você fizer a inscrição, você já tem que escolher para onde você quer concorrer. Entra no site do Instituto OCP, faz a sua inscrição, selecione o seu local de prova, o que fica melhor para você, isso não vai fazer diferença, e já já eu vou explicar como é que vai funcionar a questão das vagas. Inclusive, nós temos muitas vagas, são 60 vagas imediatas, fora a criação do cadastro reserva. Para você entender um pouquinho desse panorama, o TJ Paraná trabalha com RAGES. O que são RAGES? Regiões administrativas judiciárias. Então, dentro de uma RAGE, vou pegar, por exemplo, Ponta Grossa. Nós temos várias cidades que fazem parte dessa RAGE. Então, tem Curitiba e Litoral com 6 vagas, é a RAGE 1.
RAG 2, Ponta Grossa, também com 6 vagas. RAG 3, Guarapuava, também com 6 vagas. RAG 4, Francisco Beltrão, também com 6 vagas. Então, nós temos 10 RAGs. Então, além de Francisco Beltrão, ainda tem Foz do Iguaçu, Cascavel, Umuarama, Maringá, Londrina e Jacarezinho. Cada uma dessas RAGs tem 6 vagas imediatas, por isso nós fechamos nas 60. Mas ao longo do prazo de validade, certamente o tribunal vai precisar de mais pessoas. Não vai precisar só de 6 técnicos em Curitiba e Litoral, por exemplo. Isso aí é impensável. Então, ao longo do prazo de validade, com certeza o tribunal vai chamar mais. E é por isso que a gente tem que fazer a preparação para poder ficar aprovado dentro do número de vagas ou bem classificado para ter chance real de ser chamado. A remuneração é incrível, remuneração de R$ 9.582,99. Coloquei vencimento aí, mas é remuneração, porque esse valor é composto tanto do vencimento quanto do auxílio alimentação, que inclusive no TJ Paraná é super interessante, para uma jornada de 35 horas semanais. Perceba que não estamos falando nem de 40 horas semanais, são 35 horas semanais, sendo que o regime de trabalho é presencial, mas existe a possibilidade do trabalho remoto, do teletrabalho, né? Desde que seja negociado ali, tem que ter uma autorização dos superiores, tem também uma normativa que tem que ler para ver se você atende aos critérios. Isso, inclusive, está exposto no edital. Então, mesmo que de imediato, vamos pensar, você não tem ali acesso ou não tenha direito ao teletrabalho, saber que ao longo do processo você pode ter esse direito, eu acho muito interessante. Acho muito estratégico e por isso que eu gosto de ponderar, porque eu sei que hoje é uma realidade e muita gente quer saber do teletrabalho. Tendo dito tudo isso, eu quero explicar para vocês um pouquinho em relação às provas, né? Como é que vai funcionar, como é que vai se dar isso na prática. Eu vou até aumentar aqui para poder falar um pouquinho disso com vocês. O que é que nós vamos ter em relação às provas? Nós vamos ter 8 questões de português valendo 1 ponto, ou seja, vamos fechar aí em 8 pontos. 8 questões de matemática e raciocínio lógico. Aqui é a matemática básica, a parte mais tranquila. Nós vamos ter 8 questões também, cada uma valendo 1 ponto. Vamos ter noções de informática, são 8 questões valendo 1 ponto cada uma, também fechando em 8 pontos. Legislação, vamos ter 6 questões com peso 1, fechando também em 6 pontos. Noções de direito constitucional, vamos ter 5 questões. Noções de direito administrativo, mais 5 questões. Noções de direito civil, mais 5 questões. Processual civil, também 5 questões. E penal e processual penal, cada uma com 5 questões. Tudo com peso 1. Ou seja, você vai ter 60 questões na sua prova e você vai ter 60 pontos. Então, não tem diferença de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, por exemplo, tudo é peso 1. Você tem 60 questões, 60 pontos, e para você ser aprovado ou aprovada, isso eu acho um ponto muito legal de frisar, porque muita gente não olha, mas isso não é apenas um detalhe. Você precisa fazer 70% da prova. Então, se são 60 pontos, você precisa fazer no mínimo 42 pontos. Essa é a quantidade que você precisa para fazer ali o mínimo, para conseguir ser aprovado. Tanto você que vai concorrer para ampla concorrência ou para a cota PCD. No judiciário, existe uma resolução do CNJ que fala de forma específica da cota negros e cota indígena. Nesse caso, os candidatos precisam obter 20% a menos do que a nota mínima da ampla concorrência. Então, se na ampla concorrência e na cota PCD é necessário fazer no mínimo 42 pontos, para a cota negros e cota indígena precisa fazer no mínimo 33,6 pontos para conseguir ser
aprovado nessa prova. Quer dizer que eu atingi esse mínimo, eu vou ser aprovado e eu vou figurar no cadastro reserva? Não. Por que não? Porque nós temos duas fases nesse concurso. Primeira fase, fase objetiva, para você conseguir ser aprovado nessa primeira fase, como eu expliquei. 42 pontos para ampla concorrência ou para cota PCD, se for cota negros ou cota indígena, tem 33,6 pontos. Depois disso, tem a fase discursiva. Você vai fazer prova objetiva e discursiva no mesmo dia, lá em agosto, mas você só vai passar para a correção da discursiva se você atingir esses mínimos e se você ficar dentro da nota de corte. Sua prova discursiva vale 40 pontos, vai ser uma redação, e para conseguir ter a discursiva corrigida, na ampla concorrência você tem que ficar até no 50º lugar. Então, cada RAGE vai ter a sua lista. Lembra que eu expliquei? Nós temos 10 RAGEs. Quando você fizer a inscrição, você vai escolher onde você quer fazer a prova, mas para onde você quer concorrer também. Vamos supor que você escolheu Ponta Grossa. Você precisa ficar entre os 50 primeiros. Depois que for calculada a nota, você atingiu 42 pontos. Eles vão pegar a primeira nota, coloca no alto da lista, vai descendo a lista até chegar no 50º lugar. A pessoa que está ali na posição 50, vamos supor que ficou com 45. Se embaixo dela tiverem 10 pessoas que ficaram com 45, essas pessoas também terão a redação corrigida, porque os empatados também vão passar. Quem ficou com 44, por exemplo, nesse caso já seria eliminado. E é lógico que essa nota de corte vai variar de região para região. Então, quando você for fazer a análise, tem que identificar qual que é a região que faz mais sentido, porque a nota de corte com certeza terá variações e você precisa estudar não com foco em fazer 42 pontos. 42 é o mínimo. Você tem que estudar com aquela mente de você conseguir fazer ali seus 50 pontos, seus 52, seus 54. Lógico, quanto mais pontos, melhor para você. Depois, você, passando para a correção da discursiva, sua discursiva vale 40 pontos e você tem que fazer no mínimo 70% para conseguir ser aprovado. Então, ali temos o corte da objetiva e o corte da discursiva. Se você é da cota negros ou da cota indígena, você vai conseguir passar da prova objetiva com uma pontuação menor, 33,6 pontos. Se você passou por essa etapa e você é da cota PCD, passou por essa etapa também, todo mundo vai ter a redação corrigida. Então, para a cota, não tem limite. Você atingiu o mínimo, dependendo se é cota PCD ou cota negros, atingiu o mínimo, sua redação vai ser corrigida. Essa trava do 50º lugar, né, essa trava aqui da nota de corte, é apenas para ampla concorrência, lembrando que não é do concurso como um todo, é dividido pelas RAGEs. Então, se nós temos ali 10 RAGEs, a gente vai pensar em pelo menos 500 pessoas. Lógico, pode ser um pouquinho mais em razão dos empatados. E pode ser menos também se tiver menos pessoas que não atingiram ali os 70%. É algo que também pode acontecer. Isso vai depender de RAGE a RAGE. Fato é que eu estou trazendo para vocês uma excelente oportunidade. Não é fácil a gente ver um concurso para nível médio que paga um valor de remuneração de quase R$10 mil e é
exatamente por isso que a gente vê um corte aqui relativamente mais pesado, um corte mais alto, e faz total sentido. Uma jornada de 35 horas semanais, uma possibilidade de teletrabalho, uma remuneração de de quase 10 mil reais, um plano de carreira super bem estruturado para morar no Paraná, que é um dos melhores estados que a gente tem no país. É lógico que a gente tem que ter ali um corte diferenciado. E você, exatamente por isso, é que tem que estudar de forma estratégica. Não fica bobeando, não. Ah, eu vou dar meu jeitinho aqui. Ah, eu vou tentar, porque não é bem assim que funciona. Quando a gente fala de concurso top, ele vai exigir uma preparação top. Quando a gente fala de um concurso de alto nível, de uma robustez, de uma estrutura melhor, a gente vai falar de candidatos melhores, mais bem preparados. E é exatamente por isso que a gente não pode perder tempo, que a gente precisa se preparar de forma eficiente. E é por isso que eu te convido a conhecer a mentoria da LS Concursos, para você entender como é que a gente pode organizar sua rotina, seu dia a dia, estruturar o seu planejamento para que você realmente consiga chegar competitivo ou competitiva nessa prova. E aqui a gente está falando de fazer não apenas 42 pontos, de você fazer, como eu disse, 48, 50, 52, 54, mostrar para você qual é o caminho e principalmente te acompanhar nesse caminho para você conseguir chegar competitivo ou competitiva lá no TJ Paraná, arrasar na sua prova e ter chance real de ser chamado, porque no fundo é isso que a gente quer. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter um link para você poder agendar sua entrevista. A entrevista é totalmente gratuita, sem compromisso, para você poder conhecer o serviço de mentoria, para você entender como é que funciona. Você entendeu, gostou e quer fazer, vai ser um prazer. Mas agenda a entrevista, que a gente conversa, a gente também vai entender o seu perfil. Você pode escolher qualquer professor orientador. Então, você vai ver que tem minha fotinha lá, Thaís Silva, você pode me escolher. Mas se quiser escolher outro professor da área de tribunais ou de outra área, fique à vontade. O importante é você ter um processo de estudos que você tenha segurança e confiança e que, lógico, vá dar certo. Se você gostou do vídeo, se gostou da análise, se gostou desse edital do TJ Paraná, não se esqueça de deixar seu joinha, deixa o comentário e se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal.